Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder levar até você, querido ouvinte, uma palavra de esperança, uma palavra que alimente a sua alma, edifique sua vida e te aproxime mais do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Como eu falei já na prévia, nós vamos falar um pouquinho hoje, meditar um pouquinho dentro desses minutos que nos restam, sobre o tema convencido ou convertido. E aí eu quero ler mais algumas frases aqui. Diz assim, ó: convicção enche a mente, conversão transforma o coração. Muitos concordam com o Evangelho, poucos se entregam a Cristo. Não basta saber que é verdade, é preciso viver a verdade. O convencido admira Jesus, o convertido o segue. Então essas frases falam muito sobre o nosso tema de hoje. Convencido ou convertido. Em João, capítulo 9, o verso 35, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando com aquele homem que ele havia curado ele era cego de nascença, e Jesus o cura e ele sai glorificando a Deus, e os sacerdotes o expulsam da sinagoga porque ele estava exaltando o nome de Jesus. E aí no verso 35, João 9, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho do Homem? Então essa é uma pergunta muito importante. Crês tu no Filho do Homem? Crês tu em Jesus Cristo? Jesus se importa com a tua resposta. Apesar de saber o teu coração, apesar de conhecer o mais íntimo teu, Jesus, ele quer que o ser humano durante a vida, não depois da vida, mas durante a vida, ele o confesse, ele creia de verdade em Jesus Cristo. Mas esse crer, ele precisa ir além. Esse crer precisa ser acompanhado por o desejo de obedecer e o desejo de seguir Jesus. Tem muita gente convencida de que Jesus realmente é o Salvador. Tem muita gente convencida de que Jesus realmente morreu, de que Jesus realmente foi sepultado e ressuscitou. Mas, apesar disso, apesar desse convencimento, dessa crença, essa pessoa ainda não decidiu seguir Jesus completamente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitos acreditam em Deus, até frequentam uma igreja. Mas existe uma pergunta crucial para todo ser humano. A pergunta é: você está apenas convencido ou você realmente é um convertido? A palavra conversão no original traz o sentido de convergir, mudar de direção. Então o ser humano, primeiro ele é convencido, mas depois ele precisa realmente se converter. Ele precisa mudar de direção, mudar o curso da sua vida. Ele precisa mudar os seus pensamentos, as suas prioridades.
e as suas ações. E essa mudança só ocorre quando o ser humano realmente se converte. Ele vira-se para Jesus, ele passa a seguir, ele abandona o caminho do mundo e ele passa a seguir o caminho de Jesus. Porque há uma grande diferença entre aceitar uma verdade na mente e ter o coração transformado por esta verdade. Por isso a pergunta: você é convencido ou convertido? Nessa meditação de hoje eu quero trabalhar com você primeiramente o perigo de estar apenas convencido. Nós encontramos diariamente pessoas que quando a gente fala de Jesus, ela diz: eu sei que Jesus veio, eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, mas a vida dessa pessoa realmente mostra que ela ainda não se converteu, não mudou a sua vida, não teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. O perigo de estar apenas convencido. A Bíblia mostra pessoas que chegaram perto de se converter, mas não foram até o fim. A primeira pessoa que eu queria citar hoje é um rei chamado Agripa. Esse rei, lá em Atos 26, 28, depois de Paulo pregar para ele fala um negócio interessante. Atos 16, aliás, 26, 28, Alan vai projetar para nós na tela. Diz assim, Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele disse, em outras palavras, ele disse: Paulo, faltou pouquinho para me tornar um cristão. Ou seja, ele foi até convencido, mas ele não se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Quase, mas ele não se entregou. E aí a resposta, nós não iremos ler, mas a resposta de Paulo foi: ó rei, quisera eu que não somente o Senhor, mas todos aqueles que me ouvem aqui pudessem se converter ao Senhor Jesus Cristo. O outro personagem da Bíblia que eu quero citar hoje como um camarada que quase se converteu. Ele foi até convencido do poder de Deus, mas ele endureceu o seu coração. Foi o rei Faraó. O Faraó, na época de Moisés, na época da libertação, era Ramsés. E a palavra diz que quando Moisés volta com a missão de libertar o povo, ele fala a Faraó. Faraó endurece o seu coração. Deus começa a operar prodígios ali, pragas, castigo ao povo egípcio. E ele crê no poder, ele é convencido de que realmente Deus é poderoso, mas ele não se rende a Deus. Ele endurece o seu coração. E ele não se converte a Deus. Pelo contrário, foi preciso que Deus operasse a 10ª praga para que ele pudesse libertar o povo. Depois ele se arrepende, endurece novamente o coração. Mas ele perdeu o seu filho. Não somente ele, mas todas as famílias do Egito perderam o seu primogênito por causa desse coração duro de Faraó. Ele quase se converteu. Ele foi até convencido do poder de Deus, mas ele endurece o seu coração. Um texto em Tiago, capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19 tem um texto muito interessante. Essa palavra é muito profunda. Diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios
creem e estremecem, mas não se rendem. Então, crer é algo muito importante, mas apenas crer e não se converter torna-se apenas uma pessoa não convertida, mas apenas convencida. O convencido sabe que é verdade, pode até se emocionar, mas não muda de vida. Quantas pessoas você prega a palavra e a pessoa chora, escorre lágrima dos olhos, acena com a cabeça positivamente para aquela mensagem e até sai da igreja dizendo: eu saí leve, eu vou voltar sempre nessa igreja porque a palavra aqui é muito boa, mas não tem a sua vida mudada. Quantos ouviram a palavra a vida toda, se emocionaram, acenaram positivamente para aquela mensagem, morreram sem Jesus no coração? Quantas pessoas ao longo da história da humanidade? Número 2. O que é verdadeiramente ser um convertido? Conversão é transformação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Transformação. O convertido de verdade, aquele que não é apenas convencido, mas ele é convertido, ele tem a sua vida transformada. Um exemplo bíblico: Zaqueu. Zaqueu encontrou Jesus e ele mudou a sua vida não depois de um ano. Não, a palavra diz que Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda a sua vida imediatamente. Ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus diz: em verdade eu digo que hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ele se converteu e ele teve a sua vida mudada instantaneamente. É claro que a santificação é um processo, é progressiva. Você não aceita Jesus agora e você já é santo, e santo no mais alto nível, não. Mas a verdade é que quando alguém verdadeiramente se converte a Jesus, ele tem a sua vida mudada imediatamente. A vida muda e continua mudando dia a dia. Dia a dia. Assim como a luz da aurora, que vai clareando a cada momento, até se tornar um dia perfeito. Assim é a vida daquele que verdadeiramente se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Zaqueu é um exemplo disso. O convertido, queridos, ele se arrepende de verdade. Ele muda atitudes. Ele passa a viver para Deus. E ele tem agora uma nova direção. Esse é o convertido. Aquele que se arrepende de verdade dos seus pecados. Muda de atitude. Passa a viver para Deus. E tem uma nova direção. Esse é o convertido. Não é uma vida perfeita. Eu não estou dizendo que a pessoa, quando se converte, passa a viver em perfeição. Não, não é isso. Mas é transformação. Não é perfeição. É transformação. É transformação. A diferença final entre
o convencido e o convertido. O convencido quase chega, mas continua o mesmo. O convertido se rende e Deus muda a sua vida. E Deus muda a sua vida. Por isso eu pergunto para você, meu ouvinte, que está ouvindo agora o programa ou então está nos assistindo: você é convencido ou convertido? Jesus disse em Mateus 7:21 o seguinte, Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. É possível que o convencido até chame Jesus de Senhor. É possível que o convencido congregue em uma igreja, se batize, seja membro e até exerça ministério, seja dizimista. É possível. Mas, no fundo, a sua vida não é transformada, não é mudada. E é por isso que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem entra no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma pergunta direta para quem está nos ouvindo agora. A pergunta é a seguinte: a sua vida mudou depois que você conheceu Jesus? Você que já fez uma profissão de fé em Jesus Cristo. A pergunta que eu quero te fazer, eu repito a pergunta: a tua vida mudou depois que você entregou sua vida a Jesus? O desejo do meu coração é que a tua resposta seja sim. A minha vida mudou e mudou para melhor. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo tendo minhas falhas. Mas o certo é que a minha vida não é mais a mesma. Jesus mudou o meu viver. Jesus mudou o meu viver. Deus não quer, para nós concluirmos, Deus não quer apenas convencer você. Eu não estou aqui na rádio hoje, nos estúdios, para convencer você, porque Deus não quer convencer você apenas. Ele quer transformar você. Ele quer transformar você. E essa transformação acontece no momento da tua conversão. E o nosso último texto, o Alan vai colocar para nós aí. Atos 3:19, para nós fecharmos o nosso devocional. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A verdade é que Deus quer que você ouça o Evangelho, você seja convencido sim. O convencimento é o primeiro passo para a conversão. Mas depois de ser convencido, Deus quer que você se converta, que você arrependa-se dos seus pecados. Para quê? Para que sejam apagados os teus pecados. Para que seja perdoado o teu pecado, meu querido. Então não seja apenas um convencido. Seja também um convertido no Senhor Jesus Cristo. E Deus transformará você. Hoje é dia de parar de apenas acreditar e começar a viver para Cristo. Que Deus abençoe você com essa palavra.